Feche os olhos por um instante e imagine o som de correntes, homens gemendo sob o peso dos tijolos, o sol ardendo sobre as costas de um povo escravizado. Esse é o cenário onde começa uma das histórias mais poderosas da Bíblia, o livro de Êxodo, o livro da libertação. O livro começa muitos anos depois da morte de José. O Egito tinha esquecido o homem que salvou o país da fome. E agora o novo faraó olha para o povo de Israel e teme. Eles se multiplicavam rapidamente. A Bíblia diz que quanto mais os afligiam, tanto mais eles cresciam. Deus estava com eles, mesmo na dor. Mas o medo de Faraó se transforma em crueldade. Ele manda matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. O plano do inimigo era destruir o futuro de Israel. Mas Deus já tinha um plano de salvação, e esse plano tinha um nome: Moisés. Uma mulher hebreia, Joquebede, dá à luz um filho e o esconde por 3 meses. Quando não pode mais escondê-lo, ela o coloca em um cesto no rio Nilo. E quem o encontra? A filha de Faraó. Ela o chama de Moisés, que significa tirado das águas. Veja como Deus trabalha. O mesmo rio que deveria matar as crianças se torna o caminho da salvação. E o menino hebreu é criado dentro do palácio do inimigo, protegido pelo próprio decreto que o condenaria. Moisés cresce, mas comete um erro grave. Ele mata um egípcio e foge para o deserto. Anos se passam. Moisés se torna um pastor de ovelhas, mas Deus não esquece os seus planos. Um dia, ele vê uma cena incrível, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ele se aproxima e ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali, Deus revela seu nome: Eu sou o que sou. Entrega uma missão impossível: vai e tira o meu povo do Egito. Moisés, assustado, tenta recusar, dizendo que não era capaz. Mas Deus promete estar com ele. É lindo ver que quando o homem se acha incapaz, Deus se revela mais do que suficiente. Moisés retorna ao Egito com seu irmão Arão. Diante de Faraó, ele entrega a mensagem de Deus: Deixa ir o meu povo. Mas Faraó endurece o coração. Então, Deus envia 10 pragas. E essas pragas não eram apenas castigos, mas sinais de que os deuses do Egito não tinham poder algum diante do Deus de Israel. A água do Nilo, um rio sagrado para eles, se transforma em sangue. Depois vem rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de fogo, gafanhotos. Cada praga humilhava um deus egípcio. As trevas cobrem a terra, silenciando Ra, o Deus Sol. E por fim, a praga mais terrível, a morte dos primogênitos. Foi um momento de grande terror, mas havia uma saída. Deus ordena que cada família israelita sacrifique um cordeiro e marque os umbrais da porta com o sangue. A promessa era: e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. É aqui que nasce a Páscoa, um símbolo poderoso do sangue que liberta da morte. Séculos depois, Cristo seria o nosso Cordeiro Pascal. Naquela noite, o Egito inteiro chora. Faraó, finalmente, deixa o povo ir. Mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, partem rumo ao deserto livres, mas a liberdade deles dura pouco. Logo, o coração de Faraó se endurece outra vez. Ele reúne seu exército e persegue os israelitas até o Mar Vermelho. Encurralados, com o mar à frente e o exército egípcio atrás, o povo se apavora e reclama: melhor morrer no Egito do que aqui no deserto. Mas a resposta de Moisés é uma das frases mais poderosas da Bíblia: não temais. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Moisés ergue o cajado, e o mar se abre. As águas se dividem, e o povo atravessa em terra seca. Quando o exército egípcio tenta segui-los, o mar se fecha, e Faraó e seu poder são derrotados para sempre. Esse é o nosso Deus, o Deus que transforma caminhos impossíveis em libertação. Do outro lado do mar, a alegria é imensa.
O povo canta: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Miriam, irmã de Moisés, pega o tamborim e dança. O povo celebra a vitória, mas a caminhada no deserto ainda estava só começando. Logo surgem as murmurações, fome, sede, cansaço. Mas Deus mostra que a sua fidelidade não depende do humor do povo. Ele envia maná do céu, o pão diário, e faz brotar água da rocha. Cada dia, o maná vinha fresco, ensinando-os a confiar em Deus diariamente e não a acumular preocupações. Ele também os protege de inimigos e começa a organizá-los como nação. 3 meses depois da saída do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. O monte treme, há trovões, relâmpagos, e a presença de Deus é tão intensa que o povo teme se aproximar. Então, Deus chama Moisés ao alto do monte e entrega as tábuas da lei e os 10 mandamentos. O primeiro mandamento começa assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus não os liberta para viverem sem lei, mas para viverem em aliança com Ele. Esses mandamentos não são apenas regras, são a expressão do caráter santo de Deus. Ali nasce uma nação guiada por princípios divinos. Mas, enquanto Moisés está no monte com Deus, lá embaixo o povo se corrompe. Cansados de esperar, eles pedem a Arão que faça um Deus que eles pudessem ver. E Arão molda um bezerro de ouro. Eles dançam e festejam diante do ídolo, esquecendo completamente o Deus que os libertou. Moisés desce, vê aquela cena e, em fúria, quebra as tábuas da lei. O pecado traz juízo, mas também uma nova chance. Moisés intercede desesperadamente pelo povo e Deus mostra sua imensa misericórdia. Essa cena revela como a fé humana é fraca, mas a graça divina é infinitamente maior. Depois disso, Moisés faz um pedido ousado a Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus responde: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Deus renova a aliança e ordena a construção do tabernáculo, um santuário móvel onde sua presença habitaria no meio do povo. Cada detalhe, do altar ao véu, simbolizava o caminho da comunhão com Deus. E no final do livro, quando o tabernáculo finalmente é erguido, algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor cobriu a tenda e encheu o tabernáculo. O Deus que libertou o povo do Egito agora decide morar com eles. E assim termina o livro de Êxodo, não apenas com liberdade, mas com a presença constante de Deus. O livro de Êxodo não é apenas uma história antiga, é a nossa história. Todos nós já estivemos cativos, talvez não no Egito físico, mas em prisões da alma, como o medo, o vício ou a desesperança. Mas Deus continua libertando. Ele continua abrindo mares, alimentando corações e guiando o seu povo pelo deserto da vida. Êxodo nos ensina que a libertação não é o fim, é o começo de uma jornada com Deus. Se esta palavra tocou o seu coração, e se você também quer experimentar a presença de Deus guiando cada passo da sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem. Vamos espalhar a notícia de que existe um Deus que liberta, conduz e habita no meio do seu povo. Que a presença do Senhor te acompanhe todos os dias da tua caminhada. Amém.